Página 195. Durante essa semana, nós estudamos o poema O Gato e o Rato. Poema é um texto que possui versos e estrofes. Verso é cada linha do poema e estrofe é cada grupo de versos. Se você abrir o livro na página 191 e contar as linhas do poema O Gato e o Rato, você vai verificar que esse poema tem 9 linhas ou 9 versos. E quantas estrofes? Neste exemplo, você vai notar que o texto O Gato e o Rato é um poema de uma estrofe só. Por quê? Porque não existe aquele espaço maior de uma estrofe para a outra. Você percebe que todas as 9 linhas desse poema estão juntas, agrupadas numa estrofe só. Nós também aprendemos que um poema pode ou não ter rimas. O que são rimas? São palavras que terminam com sons iguais ou parecidos. No poema O Gato e o Rato aparecem rimas. Agora, abra o seu livro na página 195. Produção de texto, reconto. Com a turma toda. Vamos escrever o poema O Gato e o Rato de outro jeito. Planejamento e escrita. Ponto 1. Se vocês tivessem de escrever essa história para um amigo, como a contariam com suas palavras? Ponto 2. Ouçam a orientação da professora e depois registrem a história no quadro. Por exemplo, quando você conta a alguém sobre um filme ou um desenho a que você assistiu, você está fazendo um reconto. Quando você conta a alguém o que você fez durante a semana, você está contando a história em suas próprias palavras. É isso que nós vamos fazer com o texto O Gato e o Rato. Nós vamos reescrever, mas não em forma de poema, com verso e estrofe, mas um texto narrativo com começo, meio e fim. E você notará que a estrutura, o modo de organização do texto vai mudar. Enquanto que o poema é escrito em versos, o texto que nós vamos fazer agora será escrito por meio de parágrafos sem rimas. Vamos lá? Primeiro, vamos pensar num título para o nosso texto, no nome. Que ideia você me dá? Isso, muito bem. O Gato e o Rato. O título começa com letra maiúscula, devemos escrever lá em cima, na primeira linha, e ele deve ficar bem centralizado. O título é O Gato e o Rato. Agora, nós vamos iniciar o nosso texto, fazer o começo da história. Então, como podemos começar? De acordo com o poema, o que aconteceu? Isso, o rato estava comendo queijo, muito bem. Mas antes de escrever, nós devemos deixar 2 dedinhos de distância do início da linha até começar a frase. Esse pequeno espaço que nós deixamos é chamado de parágrafo. Sabendo disso, nós vamos iniciar fazendo o parágrafo. E lembre-se que parágrafo começa com letra maiúscula. Então, nosso texto pode iniciar assim. Certo dia, o rato estava comendo o queijo. Vamos fazer agora o meio de nosso texto, o meio da história. O que nós podemos escrever? Lembrando que nós devemos fazer o parágrafo, que é aquele espaço de 2 dedinhos no início da frase. No início do texto, nós escrevemos que o rato estava comendo queijo. Mas o que aconteceu depois? Isso, um gato apareceu. Gostei dessa ideia. E o que o rato fez ao ver o gato? Ele correu. Muito bem. Então, nós podemos escrever o meio da história assim. De repente, um gato apareceu, mas o rato, mais que depressa, saiu correndo das garras do inimigo.
Essa palavra inimigo está substituindo qual palavra? Isso, a palavra gato. Vamos agora fazer o fim da história, o nosso terceiro parágrafo. Mais uma vez lembrando que nós devemos deixar aquele espaço de 2 dedinhos. Esse espaço que nós deixamos é o que mesmo? O parágrafo. Lembrando mais uma vez que parágrafo deve começar com letra maiúscula. E como deve terminar a nossa história? No meio do nosso texto, o gato apareceu e começou a correr atrás do rato. Ele conseguiu pegar o rato? Não. E o que nós podemos escrever? Isso, que o rato conseguiu chegar em seu buraco. Pois nós vamos escrever o nosso texto assim, o final da nossa história. Por fim, ele conseguiu chegar em seu buraco são e salvo. E também, criança, nós não devemos esquecer o sinal de pontuação no final de cada parágrafo. Agora, nós vamos reler o texto que fizemos para verificar se ele está de acordo com o poema. Vamos lá? Acompanhe. O gato e o rato. Certo dia, o rato estava comendo queijo. De repente, um gato apareceu, mas o rato, mais que depressa, saiu correndo das garras do inimigo. Por fim, ele conseguiu chegar em seu buraco são e salvo. Esse texto está de acordo com o poema? Sim, está. Mas é um poema? Não, porque não tem versos, não tem estrofes, não tem rimas. Esse texto está organizado por meio de parágrafos. É um texto narrativo com 3 parágrafos. Agora chegou a sua vez de registrar, de escrever a história no livro. Capriche!